Imagina você vivendo em um mundo sem as máquinas. Imagine você vivendo nesse planeta Terra com mais de 7 bilhões de habitantes. Tanta gente vivendo aqui nessa Terra, nesse planeta fantástico que nós vivemos. Mas se não existissem máquinas agrícolas para auxiliarem na produção de alimentos, será que haveria alimentos para todas as pessoas, para todos os habitantes dessa terra? Imagina você vivendo em um mundo onde não existissem medicamentos, vacinas, onde não existisse essa tecnologia para auxiliar na nossa longevidade, na nossa vida. Pois é, sobre esse assunto que nós queremos falar aqui hoje na nossa aula para os alunos do 8º ano do ensino fundamental, e a aula vai ter como tema a Revolução Industrial. A Revolução Industrial, gente, ela tem dois pontos. Como tudo na vida, existem os dois lados, né? Dois polos, positivo e negativo, assim também a Revolução Industrial. Eu vou pontuar aqui as questões que fazem da Revolução Industrial algo importante para a nossa vida. Era muito comum, há tanto tempo atrás, que pessoas morressem ou morriam, né, por falta de medicamentos, por falta da existência de uma tecnologia, às vezes simples, que pudesse salvar vidas. Imagina uma pessoa, para e pensa para vocês verem como que era a questão. Imagina uma pessoa que ia fazer uma operação, vamos dar um exemplo simples, a extração de um dente. A extração de um dente era feita sem anestesia, porque não tinha anestesia, porque não tinham laboratórios, não tinham a tecnologia para produzir nem conheciam, né, as anestesias. Quantas pessoas morriam de dor durante uma cirurgia? Pare e pensa comigo. Imagina o tanto de gente que morria por falta de vacinas, por falta de medicamentos. Aí chega a Revolução Industrial. Claro que ela não chegou, né, com o avanço dos laboratórios, dos remédios, vacina, anestesia, não. Nós vamos começar lá na Revolução Industrial, no século XVIII, que foi uma revolução industrial na qual foram criadas máquinas para auxiliarem e acelerarem a produção de tecidos. A produção de tecidos foi evoluindo, essa tecnologia foi evoluindo, a questão da produção de máquinas de tecelagem, né? Foi evoluindo. Posteriormente, foram criando os motores. Os motores, a princípio, não eram motores movidos a combustível, eram motores a vapor. Então, engrenagens primeiro, né? Primeiro foram as engrenagens, depois surgiram os motores a vapor. Posteriormente, lá na frente, surgem os motores a combustão, a questão de movidos a combustíveis. Mas enfim, a Revolução Industrial, ela começa na Inglaterra, lá no século XVIII, e ela foi sendo aprimorada, né? O que primeiramente começou lá na produção, na invenção de máquinas que auxiliavam nas grandes empresas, nas grandes indústrias
de roupas e de tecidos, mas aí foi evoluindo, aí daqui a pouco surge aí surgem as locomotivas, não só para produção, né, que foram criadas as máquinas, mas também para o transporte. Aí ficou mais fácil, vão surgindo máquinas aí que pudessem transportar o minério, transportar mercadorias, transportar pessoas. Então é a Revolução Industrial. A Revolução modificou todo o paradigma, todo um sistema de vida, todo um sistema de mundo da população da época. Com o advento dessa tecnologia da Revolução Industrial também, devemos de atrelar a esse fato a urbanização na Inglaterra, em Londres, em cidades da Inglaterra e também na Europa. A Europa passou a ser um continente que começou a se urbanizar, as pessoas foram saindo da roça, foram saindo do campo e foram indo para as cidades em busca de melhores condições de emprego, né? Ganhar melhores salários. Esse foi o intuito das pessoas na Revolução Industrial, ao irem para as grandes cidades da Europa na época. Londres, Paris, tudo bem. Apontei aqui algumas características positivas da Revolução Industrial. Imagine também 7 bilhões e tantos milhões de pessoas no mundo, uma população mundial que pode chegar aí nos próximos anos a 9 bilhões. Mas você imagina, né, essa população toda do mundo, se ainda os produtores agrícolas utilizassem apenas enxada, foice. Imagina como que produziria alimento para toda essa população. Imagina o mundo agrícola sem os tratores, sem as máquinas. Como que seria difícil? Será que teria alimentação para toda essa gente? Será que existiria alimento para toda essa população mundial? Com certeza não. Mas enfim, apresentei para vocês aqui alguns pontos positivos sobre a modernização na área da saúde, na área agrícola, construção civil. Imagina só a dificuldade que era para edificar. Veja aquelas construções, as grandes catedrais, as grandes igrejas da Europa. Demorava anos e anos para serem construídas. Aí surge a Revolução Industrial, máquinas, né, que foram evoluindo. Hoje tem os guindastes. Hoje nós temos aí os grandes tratores que auxiliam demais na construção de um prédio, de uma igreja, de um campo, de um estádio de futebol. Mas imagine naquela época, era muito mais difícil, o serviço era muito braçal, um serviço bruto. Quantas pessoas morriam de acidente nas construções? Para e pensa como que era essa situação. Aí isso tem que surgir energia elétrica também, né? Porque como que moveria todas essas máquinas sem energia elétrica? Surge energia elétrica. Enfim, o mundo ele teve um grande avanço. Entretanto, como eu falei com vocês, que tudo tem um ponto positivo e um negativo, é a questão da polarização. Então nós vamos ter agora que falar dos pontos negativos da Revolução Industrial. Vamos apontar ou pontuar alguns deles. Surge a questão da poluição. Poluição começa a ficar desenfreada. Isso já lá no século XVIII, século XIX, na Europa. Cidades, grandes centros urbanos totalmente tomados por fumaça. E lembrando que, na época, essas fábricas eram muito mais, poluíam muito mais do que hoje. Se for analisar a situação na época, não tinha filtros nas chaminés, era outro padrão, era muito complicado. Eu falei anteriormente ali
que as pessoas saíam do campo para ir para a cidade em busca de empregos nas fábricas. Só que tem um ponto negativo. Nem todos conseguiam emprego nessas fábricas. Essas fábricas também as pessoas trabalhavam 16 horas por dia. Você não vê uma pessoa hoje trabalhar 16 horas por dia. Pelo menos não é muito comum isso acontecer numa fábrica, né? Existem os turnos, todos reguladinhos, todos dentro de um padrão de segurança, né? Não vamos colocar aqui as exceções, porque a regra é isso, que existe uma segurança do trabalho, existe todo um sistema aí para evitar acidentes, para evitar aí um cansaço excessivo dos funcionários e as máquinas também, né? As máquinas evoluíram muito. Hoje em dia tem a robotização, existem fábricas aí que nem em alguns setores muito pouco se usa aí a mão de obra humana, digamos assim, fisicamente dizendo. Na época, precisava de muita gente nas fábricas. E o quanto de acidentes se aconteciam, pessoas trabalhando em condições insalubres, condições sanitárias terríveis, muita fumaça, muita poluição, crianças trabalhando também nas fábricas, é a realidade. Aí as cidades não tinham ainda um sistema de saneamento básico, um sistema bacana. Estou falando de Europa, gente, não estou falando de Brasil, não estou falando de países que tiveram a sua industrialização tardia. Estou falando dos pioneiros, principalmente da Inglaterra. Então, a vida não era fácil para o trabalhador. Os donos das grandes indústrias lucravam muito, mas os trabalhadores sofriam demais. Daí começam a surgir os cortiços, né? Que eram os aglomerados urbanos de pessoas trabalhadoras, a classe do proletariado, a classe trabalhadora, que sofreu muito. A classe trabalhadora sofreu demais nesse período da Revolução Industrial. Ocorre drasticamente a alteração da paisagem. Paisagem que era uma paisagem do campo rural, passa a ser uma paisagem urbana, cheia de fábricas, prédios, e vai mudando ao longo do tempo, do século XVIII, até chegar no século XXI que nós estamos hoje. Um mundo feudal, medieval, ele passa a não ser mais medieval e entra a Idade Moderna, né? Entra a Idade Moderna, que foi com o advento lá do período da Revolução Francesa, mas que pouco depois aí vem a Revolução Industrial, que uma coisa está sempre ligada a outros pensamentos, né? Foram evoluindo, mas infelizmente, para uns crescerem, outros tiveram que pagar o preço. Claro que essa Revolução Industrial, a primeira, a segunda, nós vamos estudar a terceira Revolução Industrial, que é a Revolução Técnico-Científica Informacional, aí, que é um assunto do 9º ano. Mas, enfim, nós temos aí a plena convicção que houve os avanços, mas também há os desafios a serem enfrentados pelos governos e pelas organizações internacionais. Vamos também falar aqui da Organização do Trabalho, Organização Internacional do Trabalho, né? Por quê? Organização, no minto, Divisão Internacional do Trabalho, né? Que é a DIT, porque nós sabemos que cada momento e cada país ele tem a sua divisão internacional do trabalho. Nós percebemos que houve, ao longo do tempo, a inserção das mulheres no mercado de trabalho. As mulheres foram trabalhando nas fábricas desde lá do seu início, lá na Inglaterra, no começo da Revolução Industrial. Mas nós sabemos que, com o passar do tempo também, principalmente lá nos Estados Unidos, quando o Henry Ford, que vocês mais para frente vão ver também, o Henry Ford ele começa
a implementar uma nova dinâmica na questão da industrialização, né? Onde os trabalhadores eles foram foi feito todo um sistema para que a indústria acelerasse mais, e na fabricação de automóveis, né? Só que antigamente o cara ele era obrigado a saber de tudo. Ele tinha que saber, por exemplo, montar um carro, montar uma máquina, ele tinha que saber tudo. Depois, com o passar do tempo, surgem aí as linhas de produção e tal, e começa a haver a especialização do funcionário, do cidadão que trabalha na fábrica. Porque antes, aquele que era especialista em tudo, aí vai surgindo um período em que essa divisão do trabalho começa a mudar. Então, pessoas começam a ser, não, o funcionário A, ele é especialista na questão de pintura, o outro é especialista em parafusar rodas no carro, o outro é especialista em colocar, por exemplo, em soldagem, na questão da solda. E assim vai evoluindo o processo industrial, até que chega o período das máquinas mais evoluídas, da robotização, da mecanização, que substituiu muito aí esses ofícios que outrora existiam, de pessoas que trabalhavam nas fábricas, fábricas de carro, fábricas de motores, fábricas de diversos tipos de produtos industriais, né? Enfim, mas vamos aqui caminhar para um outro aspecto também. Vamos caminhar para um outro aspecto que ele vai tratar a respeito do problema do meio ambiente, que é um problema sério. O meio ambiente é um problema muito sério, que conforme a industrialização ela foi aumentando, os problemas do meio ambiente foram aumentando também. E tem um outro problema. Com a industrialização, as pessoas passam, a população dos países mais pobres e países que são ricos em mão de obra barata e são ricos também em matéria-prima, passam a ser extremamente explorados pelos países mais ricos, pelos países que detêm maior poder industrial, econômico e tecnológico. Isso é fato, não só lá do princípio lá da Revolução Industrial, mas isso é um fato que ocorre até hoje. São chamados os países periféricos, que é aqueles que não detêm essa tecnologia que os países ricos, os países centrais, têm, mas esses países, principalmente alguns da América Latina, países da África, do continente africano, países da Ásia, que fornecem mão de obra barata para trabalhar nessas fábricas e também fornecem a matéria-prima. O que é matéria-prima? Lá do setor primário, aquela matéria que vai dar origem aos produtos industrializados. Então, gente, tudo isso faz parte aí da questão da industrialização ao longo do tempo. Então, fiz um apanhado geral para que vocês possam ver os dois lados da moeda. Um lado positivo, um lado bom. Se eu estou gravando essa aula aqui com vocês, usando o meu celular e usando o meu notebook, se você tem a internet hoje, é porque alguém aí, em algum momento da história, criou o celular, criou o notebook, conseguiu desenvolver as redes, aí, a fibra ótica, né, que já faz parte já da terceira revolução industrial, para que houvesse internet, satélites estão lá no céu, lá no espaço, transmitindo sinais, enfim, bacana, muito bom.
mas também tem um lado negativo, que ele ou eles, né, os pontos negativos não deixam de existir e, e eles estão aí, infelizmente, como contraponto do advento da tecnologia, da revolução industrial que os povos mais do século XVIII, XIX e XX viveram, e os do século XXI nós estamos vivendo, entretanto com seus efeitos colaterais. É como se desse um remédio para a população, um remédio que ele faz bem por um lado, mas ele causa um problema em outro órgão, em outra parte do corpo. Assim eu considero a questão da tecnologia e da industrialização. Lembrando que eu sou do século XX, tá? Eu nasci no século passado. Eu vivo no século XXI, porém sou do século XX. O que a maioria dos alunos do 8º ano, quase que 100% dos alunos do 8º ano são do século XXI, certo? Depois, aí se ficar essa dúvida na cabecinha de vocês aí, ó, podem ir lá e pesquisar quando que terminou o século XX, quando iniciou o século XXI. É uma questão básica de história. Mas enfim, gente, falamos aí da Revolução Industrial, modernização no campo, outros aspectos que a industrialização ajudou, colaborou, e os aspectos negativos e que são desafios para os governos atuais aí em todo o planeta Terra, as organizações internacionais, ONU, a OIT, a Organização Internacional do Trabalho, e os órgãos do meio ambiente também, organizações internacionais, nacionais, tem muita coisa aí para ser ajustado para que a industrialização e a tecnologia não faça com que a nossa vida piore, mas que a tecnologia, que a industrialização possa trazer até nós mais benefícios do que malefícios, sem também estar escravizando povos, exaurindo também a terra, o solo, a natureza em outros países e até no Brasil. Então, que possamos ter essa consciência. Eu sou de uma vertente de uma geografia mais crítica nesse sentido, que nós não podemos ser ignorantes ao ponto de dizermos que poderíamos viver totalmente sem a tecnologia. Hoje, na atualidade, não tem como a gente falar isso. Entretanto, existem possibilidades de a gente viver com a tecnologia sem também destruir a natureza, sem também subjugar outros povos, outras nações que não são industrializadas, que têm as suas condições sociais diferentes dos países mais ricos, países mais industrializados. Então existe aí uma forma de equilibrar isso. Mas basta, né, os governos, basta as organizações internacionais quererem fazer alguma coisa para intervir nisso, para dar uma estabilizada nessa questão. E também nós, como cidadãos, pessoas, temos consciência, vamos consumir aquilo que é realmente necessário, porque o consumismo também existe, industrialização, existe tecnologia, existe a produção, existe. Mas o que é necessário para mim? Vamos analisar isso. Será que quando eu compro produtos industrializados exageradamente, eu também estou gerando problema para a natureza, estou gerando problemas no meio ambiente, estou também gerando problemas para a minha própria saúde. Então vamos ter essa consciência. Eu sou dessa vertente, desse pensamento aí, que nós temos que ter essa consciência. Cabe a mim, professor de geografia, passar também essa visão de mundo para vocês. Não quero me ater aqui somente a assuntos técnicos da geografia. Vou explicar para vocês que foi Revolução Industrial, fechadinho ali, com datas e tal, apenas o acontecimento. Não, vamos refletir um pouquinho. Nós somos seres pensantes, somos seres que temos inteligência, temos raciocínio, por isso vamos meditar um pouquinho aí sobre a Revolução Industrial, sobre a tecnologia, até que ponto está sendo bom e até que ponto está sendo ruim para a gente, beleza? Aqui sou eu, professor Michel Moreira, professor de Geografia. Essa foi a nossa aula. Deixe aí o seu gostei, o seu like.
você que vai assistir essa aula no YouTube, e vocês, meus alunos, né, que estudam na escola a qual eu leciono, vocês vão acompanhar pelo Conexão Escola, que é o aplicativo oficial que nós usamos aqui na rede estadual de ensino. Pode deixar seu comentário, pode deixar sua dúvida, isso vai ajudar bastante aí no desenvolvimento das nossas aulas, beleza? Até a nossa próxima aula, se cuide, coronavírus não tá de brincadeira, tá? Então se cuide aí, você é aluno, você que não é aluno também, mas por curiosidade está assistindo essa aula, se cuide, não demole pro coronavírus aí não, porque o bichinho é terrível, tá? Então, gente, valeu, muito obrigado, fiquem todos com Deus, até a nossa próxima aula. Valeu, fui!